Jéssica Ketne e esse é o meu, o seu, o nosso podcast, KetneCast. E hoje trouxe uma convidada mais que especial, que se chama Gabriele Farias. Tive o prazer de conhecer ela num evento do Liberte Livre, que para mim foi um prazer, junto com o KeyCast, estar participando desse evento das empreendedoras, que para mim foi surreal, foi muita emoção, foi divino. Então, seja muito bem-vinda, Gabriele. É um prazer estar recebendo você aqui. Então, Jéssica, o prazer é todo meu, porque eu sei que é o seu novo filho. Você está muito empenhada em fazer tudo acontecer. Realmente, o processo do Liberte Livre faz com que os movimentos de mulheres eles se transformem. E eu vejo muito que tudo que você trouxe para cá agora e o que você quer fazer de hoje por diante tem a ver com suas próprias mudanças internas, externas e também trazer para a mulherada assuntos que são muito importantes, né? Para que a gente possa conversar, porque dentre todas as conversas sempre sai algo muito produtivo. Para mim é um prazer, assim, enorme. O KeyCast já faz parte, assim, é como se eu já estivesse em casa. Ai, pra gente foi um prazer trabalhar com você, com a Ágata. E, assim, foi um primeiro projeto grande que a gente abraçou e que eu me senti, assim, muito grata e foi tão maravilhoso. Ave Maria, foi muito forte, foi muito gratificante. Você precisava ver sua postura lá. Às vezes eu sou observadora, né? E aí, quando você está trabalhando... A gente tinha tido poucos contatos aqui antes. Sim. Era mais assim, tá montado o cenário, senta, as meninas gravam e tal. Mas lá, quando a gente estava naquela imersão, né, de um final de semana, e você coordenando, olhando para as câmeras, eu vi outra Jéssica ali. Aqui eu vi uma Jéssica mais nos mínimos detalhes, mas mais distante. Mas ali eu vi mais a questão do posicionamento, e como você olhava, não, a câmera tem que ser assim, eu acho que essa ideia funciona para isso, para aquilo. Sim. Então, eu acho que assim, é muito importante esse processo da gente se jogar em projetos que são maiores, porque o que é que esses projetos fazem pela gente? Vem a nossa capacidade, a gente vê a nossa capacidade e diz assim, poxa, se eu fiz isso, eu também posso fazer outras coisas. Com certeza. E eu só tenho a agradecer, porque foi por conta desse evento, desse Liberte Livre que aconteceu, esse das empreendedoras, que eu estou me libertando e criei o meu podcast. Quando a Agatha escutar isso, ela vai ficar também nas nuvens. Foi. Depois eu vou chamar ela, vou convidar ela também pra gente bater um papo todas juntas. E se puder também depois trazer até todas as meninas, seria bem bacana, né? As histórias pessoais, as histórias porque delas. dali saíram várias histórias assim, todas, cada um tinha uma história cada muito significativa. E assim, foi maravilhoso. Então foi daí, gratidão, porque foi daí que eu disse assim, não, eu posso fazer um podcast meu, né? Isso. Então foi daí que eu disse, não, vou tentar. Por várias vezes, aí eu dizia, vou fazer. Ai, vou desistir. Aí a minha filha pegava no meu pé e dizia, mãe, você vai fazer, mãe, você tem que fazer. Então assim, a maior incentivadora foi ela, Ketne, filhinha, Vitorinha. Já tá aí, ó. Já nos comandos, né? Que me incentivou muito, porque senão eu tinha desistido. Não vou mentir. Porque não é fácil. É fácil pra mim, que estou aqui trabalhando nos bastidores. Faço os bastidores de todo mundo com a maior perfeição, com o maior amor. E aqui no KeyCast, eu me identifiquei muito trabalhando nas gravações por trás das câmeras, né? Agora, na frente, eita, meu Deus. Eu disse, não, mas agora eu tenho que botar minha cara a jogo, então vamos pra frente. E foi assim que a gente... Eu tô começando, né? Mas vamos embora. Todo começo é válido, até porque a comunicação, ele é o maior capital que a gente tem de hoje por diante. Deixa eu só botar aqui, desculpa aqui. Mas é realmente o maior capital da gente, por quê? Porque as pessoas, elas precisam hoje mostrar muito mais a valia do seu trabalho do que antes. Antes você começava, digamos antes da pandemia já tinha essa movimentação das pessoas estarem se mostrando, falando do seu próprio trabalho, mas foi acelerado aí 25 anos pós-pandemia, são de acordo com os estudos científicos mesmo, de que essa aceleração veio justamente porque durante 2 anos ficamos em casa e era necessário que a tecnologia entrasse porque a gente não podia sair. E aí essa absorção da tecnologia tem os seus benefícios, como tem os seus malefícios também, né? Porque tudo que eu falo, eu sempre gosto de ponderar muito a questão
de a gente usar as ferramentas que a gente tem hoje em dia com cuidado. Justamente por conta mesmo da questão da nossa mente. Porque a gente fica esgotado de tanta informação durante o dia todo. Se a gente não filtra, não escreve, se não tem contato social, nós acabamos deixando de fazer isso que eu e você tá fazendo aqui. Porque por mais que esteja sendo gravado, eu tô tendo contato com você, com as meninas que estão nos bastidores. Quando eu cheguei aqui, estava o seu esposo, estava o Jean, pessoas que já me são, assim, conhecidas diante dessa construção que a gente foi fazendo aqui. Sim. Então, assim, é muito importante de que as relações, elas sejam tecnológicas, mas que a gente não deixe de conversar com as outras pessoas, de ter o calor humano, que é isso que você vai trazer muito, eu tenho certeza. Com certeza. Né? Histórias de vida e fazer com que as pessoas realmente olhem e digam assim, poxa, eu posso enfrentar o meu medo, o meu maior medo e seguir, porque como eu estava contando para você aqui, né, antes dos bastidores, como é, porque antes de entrar mesmo no assunto que a gente vai entrar aqui, eu quero deixar para quem está vendo de casa que eu nunca fui uma pessoa que sempre me comuniquei. Eu me comunicava por meio das roupas, por isso que, assim, várias vezes A timidez bloqueia muito a gente, né? Bloqueia demais. E aí eu pensava, eu com 15 anos, 14, 15 anos, assim, o que que vai me fazer Você teve uma pessoa para lhe incentivar? a me comunicar? Sim. Não, Não. não. Aí é bem mais difícil. Quando você tem uma pessoa que vai lhe posicionando assim, vá, faça, vai lhe dando encorajamento, eu acho que fica bem mais fácil. Mas quando você realmente não tem esse apoio, acho que fica bem mais complicado. É bem mais complicado, porque assim, você mexeu agora numa coisa minha que é meio... Em casa, às vezes, né, a minha mãe fala muito assim, quando a gente tá junta, menina, você conversa muito. E realmente eu tenho noção de que eu converso bastante, mas também, nos momentos que me exigem ser muito séria, eu fico mais séria, fico mais na minha. Porque tem a hora de ouvir e tem a hora de falar, porque quando a gente atropela demais as outras pessoas também, fica chato. E isso eu tive que me policiar, porque eu sou conversadeira desde criança. Porém, comunicadora, de expor a minha opinião, de me posicionar, não foi um incentivo, foi uma vontade. Era uma vontade. Eu dizia assim, poxa, eu tenho tanta coisa para falar, eu leio tanto, eu estudo tanto, que eu posso contribuir para a sociedade dessa forma. Mas, assim, o direito por si só, ele faz isso, né? Porque, como eu já te falei, a minha primeira formação é jurídica, né? E ele exigia isso de mim. Mesmo assim, na época da faculdade, eu ainda tinha muita timidez. A área jurídica exige muito posicionamento, né? Muito posicionamento. E, inclusive... E vergonha não pode ter, não. Não pode ter, eu dizia... Nenhum. As minhas amigas diziam assim, ô Gabi, quando tu for começar a fazer as audiências, como é que vai ser? Como foi que escolheu essa área? Mas a primeira não ia ser direito, eu ia fazer jornalismo. Também. Mas olha aí a coisa. Aí o que foi que eu disse às meninas? Eu disse, eu vou me desafiar, vai ser pela fé. E foi pela fé. Eu nunca deixei de acreditar que eu ia chegar em lugares que eu já cheguei. Que bom que deu certo, né? Foi pela fé e pela vontade. Pela vontade. Tem que ter Tudo que a vontade gente e perseverar. Foi pela perseverança. Mas assim, de alguém dizer, menina, se comunique melhor e tal, não sei o quê. Porque eu sempre me comunicava com os meus amigos, mas perante as câmeras, assim, tipo, eu congelava, perante as pessoas. Meu Deus, parecia que tudo ao meu redor estava sumindo. Só que hoje flui. Aí é aquela história que eu disse a você. Daqui uns dias aqui, pode ter certeza que você vai estar dizendo assim, a minha casa. Amém, glória a Deus. Já dei o primeiro passo. Já deu. O importante é dar o primeiro passo. E como foi que Gabriele Farias se tornou consultora de imagem? Então, como eu te falei, né? Eu sempre fui muito tímida, mas eu carregava nas roupas porque era a minha forma de expressão. O ser humano, ele se expressa de qualquer forma. Eu acho muito chique. Assim, alguns looks que você se veste, eu acho muito bonito. Obrigada. Mas alguns, o meu estilo, eu não vestiria. Você não vestiria, mas eu né? acho bonito em você. Combina com você, com a sua personalidade, com a sua pessoa. Mas eu vestir, Kedney, acho que eu não vestiria algumas peças. E não é só você, olha, tem várias pessoas que dizem assim, tu vai sair com essa roupa mesmo assim? Aí eu vou. Não, mas eu acho que você podia fazer mais isso, não. Mas, não. O bom é que você tem o seu estilo próprio e aceita e pronto, acabou. Eu aceito o meu estilo, só que lógico que tem lugares que tem objetivos diferentes. Sim. Isso eu descobri pós-formação em consultoria de imagem. Porque antes,
eu me vestia realmente como eu gostava, sempre diferente. Eu tinha que ter um elemento diferente, eu tinha que me diferenciar. E a roupa, ela serve muito para diferenciar. Ali já era um posicionamento que eu estava querendo e só não estava sabendo explicar como era que eu queria esse posicionamento. Então, eu gostava de colocar acessórios diferentes, roupas diferentes, sandálias diferentes e fui construindo. Tanto é que, assim, é uma coisa que eu falo para as pessoas e eu fui uma das primeiras blogueiras de Alagoas e a primeira de Arapiraca. Que massa. Foi, é surpresa até para você, né, que convive. Eu fui a primeira. Eu advogava e lá no escritório, quando era final da tarde, a época dos blogs. E aí eu escrevia sobre moda, deixava lá e vida que segue. E todo mundo começou a dizer, né? E críticas, enxurrada de críticas. E você é quem para você falar de moda? E qual é a sua formação? Sempre tem, né? Sempre vai ter. Os haters, eles sempre existiram. Eu acredito que quando você perde o seu tempo indo para... Seja naquela época que era um blog, que você podia fazer os comentários, ou numa rede social de alguém para destilar veneno e ódio, é porque ou você quer muito fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo, ou você realmente é uma pessoa que tem que se trabalhar muito para que você não destile o seu ódio, o seu veneno das suas frustrações nas outras pessoas. Porque, Jéssica, particularmente, eu não perco meu tempo chegar aqui no Instagram de outra pessoa e destilar ódio. Eu sou empática. Eu tenho empatia pelas pessoas. Eu sei a dor. Até mesmo as pessoas que elas chegaram a fazer alguma coisa, assim, que seja diretamente que eu me senti desconfortável, eu retruquei na mesma hora. Antes eu retrucava com muito mais rigidez. Porque eu tenho esse meu lado, assim, bem sério e bem positivo, no sentido de dizer, eu não vou deixar que alguém vá e faça de mim o que quiser, porque também eu tenho que me apropriar da minha palavra. Mas com o tempo eu fui percebendo que tinha uma forma mais gentil de colocar as pessoas no lugar delas. Eu vi uma frase de uma... Ela é influenciadora, que é bem conhecida, e ela disse o seguinte, devolva o constrangimento. E eu acho que funciona bastante. A pessoa, alguém chegar assim pra você, aí fala assim... alguma característica sua, pessoal, porque o que eu trabalho hoje em dia, né, que é com moda, você chegar para alguém, eu como consultora de imagem mulher, eu acredito que você deveria usar roupa assim, assim, assim. Como é que eu vou impor o meu estilo? Até porque, olha, como você falou, Gabriela, tem muita coisa que eu acho muito bonito que você usa, como tem muita coisa que eu não teria coragem de usar. Por quê? Porque foi construção de um estilo e é como eu gosto de me vestir, de me comunicar e passar a minha história para o mundo. Mas eu sei que tem pessoas que têm um estilo mais ponderado, mais clássico, menos disruptivo, que são extremamente elegantes e que eu digo, que mulher estilosa. Porque estilo todo mundo tem. Agora, existem diversos estilos. Sim, com certeza. Vamos lá. E qual o processo para descobrir o estilo de cada pessoa? Tipo, o meu estilo, qual seria? Hoje o meu estilo tá mais formal, eu tô querendo mais pro formal. Não, olha, lendo assim, é muito interessante. Nas palestras que eu dou, tem uma hora que eu chamo as pessoas para fazer uma análise comportamental delas através do que elas estão vestindo. Aí teve até a última palestra que eu fui, a mulher disse, essa mulher tá me lendo, ela tá... Eu disse, não, é a forma de você se vestir. Você, por exemplo, hoje, você está com um objetivo mais de passar o quê? Uma sofisticação. Sim. Seu cabelo repartido ao meio, já traz inconscientemente, porque tudo é inconsciente. Ele abriu só por ele mesmo, porque eu abriu, boto mais para trás. Você bota mais para trás, geralmente. Mais para trás, deixa ele à vontade. À vontade. Por exemplo, o cabelo, ele aberto ao meio, porque a comunicação não verbal, que a gente chama, né, que é a comunicação através de elementos de signos, que é a semiótica. Porque as pessoas acham assim, a consultoria de imagem surgiu do nada. Não. É muito estudo, bebê. É sério. Só sabe quem estuda. Só sabe quem estuda. Até porque a gente tem que saber de várias áreas para que a gente interligue. Porque imagina, é um ser humano ligando... É individual e é um processo que você tem que estudar a pessoa. A pessoa. Né? E o comportamento do momento e também desde aspectos que às vezes são trazidos a mim da infância até o estado atual. E aí, quando eu volto para falar do teu cabelo, quem tá com o cabelo partido ao meio, geralmente, até eu tô também hoje, é muito mais no sentido de passar uma certa formalidade. Essa eu não sabia. Vamos saber. Porque, por exemplo, aqui, ó, tô com o cabelo partido. Dicas. É importante. Quem tá em casa já vai ver, né? Já vai anotando. Já vai anotando. Porque, olha, o meu cabelo aqui, ele tá aberto ao meio, o seu também. Por exemplo, ó, você vê.
como é que vai... É uma expressão facial, ó. Se eu viro aqui. Ai, microfone. Aqui, essa parte da minha sobrancelha, é o lado selfie, que a gente chama. Certo. Que é realmente aquele lado da gente que é o lado mais egóico. Então, quando eu viro o meu cabelo, eu já trago uma sensualidade. E automaticamente, quando eu trago a sensualidade, essa minha sobrancelha esquerda, ela vai arquear. Aí tu acha que, assim, isso, para se chegar nesses estudos, vem desde anatomia, fundido com personalidade, com arquétipos que vêm do marketing. São todas as ciências praticamente juntas, porque é realmente muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Aí, uma das coisas que a gente já tinha conversado antes, porque eu já sei teus estilos, teus objetivos, a gente vai destrinchar algumas coisas, que você tem um lado feminino, você tem um lado romântico. Sim. E aí eu já vejo no seu brinco, por mais que seja um brinco moderno, mostra pro pessoal o teu brinco. É um brinco de flor, mas assim, a mulher romântica, ela tem aspirações de família. E esse é o único brinco que eu tenho grande, viu? É Eu o não único gosto- grande. É, porque eu não gosto de brinco grande, não. As coisas são todas... Os brincos são todos pequenininhos. São pequenos, porque você tem um dos seus estilos, ele vem para o que a gente chama do ponderado e o clássico, que ele é a matriz de todos os estilos. É o primeiro estilo que vem, né? Uhum. Dele vai saindo todos os outros. Ele é um estilo mais formal, que com o passar do tempo, ele foi se transformando também com a adição de moda e conhecimento, que ele vem com o estilo sofisticado, aí vem o estilo moderno também. De um estilo se ramificam outros, sabe? Então, assim, por exemplo, a feminilidade também vem no teu batom. Aí eu já vejo que você não é de grandes excessos. Uma das coisas que eu observei, primeiro, que eu sentei aqui, eu vi o teu Apple Watch. E aí, quando eu olho, é porque eu sei que você também é uma pessoa dinâmica. É uma mulher moderna. Uhum. Vocês trabalham Eu com até fiquei isso, né? pensando, porque tem gente que ultimamente eu tô observando, né? É. Tô A gente começa a observando, observar, depois que começa Porque o processo de consultoria. Muita gente chique não usa relógio. A maioria das vezes é só um braceletezinho, uma pulseirinha, e não usa o relógio. Eu botei, mas eu botei cimada. Eu digo, eu vou botar só pra testar, pra ver se cola. Mas eu vejo que, assim, a maioria das pessoas não usam. Sabe o que é, Jéssica? Hoje em dia, as pessoas estão, literalmente, eu vou usar uma palavra aqui, Sim. desculpa, Pode dizer. cagando regras, sabe? Uhum. Ditando regras e elas não sabem se aquilo ali faz parte do universo da outra pessoa. Porque se você está usando, você sabe que ali você vai precisar. Sim. Porque tem algumas pessoas que dizem, olha, não é chique, como você fala, né? Mas o que é chique? É. O que é chique? O que é brega? É. Fica sempre essa questão, não é tão subjetivo, porque, por exemplo, tem coisas que eu acho extremamente elegantes e eu não vou deixar de usar porque aquilo ali é ditado por algumas poucas pessoas, porque estilo, ele é um conjunto de coisas. É a Uhum. roupa, mas também muito da nossa fala, da nossa comunicação. Eu tava até dando uma fuçada no seu Instagram, aí eu vi que você fez um comentário também, que teve uma famosa que foi praticamente nua para um evento. Que é isso? O povo tá perdendo o senso, minha gente, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Sabe o que é? Hoje as pessoas elas estão muito por atenção, Também. né? É assim, Porque acho que a única coisa que a gente vê é querer chamar a atenção. querer chamar atenção. E quanto menos isso aí, tanto é que antes também a gente estava conversando, Freud, pai da psicanálise, né? Ele tem uma neta, que é a Bella Freud. Hoje ela tem um podcast voltado automaticamente para analisar personalidades, pessoas muito famosas do meio artístico, a partir da roupa que elas estão usando ali naquele momento. Aí ela pergunta, você veio vestida como? Aí a pessoa fala, eu tô de calça jeans, camiseta branca, tô com um colar assim, assim, assado. E ela vai puxando, até chegar no comportamento da pessoa. Sim. E quanto maior a necessidade de mostrar o corpo, porque existe o estilo sexy e o estilo romântico, que são dois estilos muito ligados à feminilidade. Só que o sexy exagerado, quando você vê uma pessoa justamente com muito peito à mostra, muita barriga, muita perna, e isso é uma forma daquela pessoa chamar a atenção para o corpo. E muitas vezes, quando você chama só atenção para o seu corpo, você tira outras partes interessantes que são suas. E aí, a pessoa vai olhar só para o seu corpo e vai pensar, isso é só um corpo.
E o ser humano, seja homem, seja mulher, não é só um corpo. Você pode ser sexy, você pode mostrar seu corpo. Eu não sou contra quem mostra. Mostra quem quiser, mostra o que quiser. Mas que a gente sabe que como nós somos 70% a 80% seres visuais, é a primeira impressão que fica. Então, se eu vejo uma pessoa totalmente nua e despida, ela vai ter que me convencer depois de um certo tempo com o intelecto dela. Porque assim, porque eu falo de intelecto? Porque somos, hoje, eu falo pela faixa etária das mulheres que você vai entrevistar aqui, por você também, a não ser que você traga aqui um case de alguma prodígio. Sim. As adolescentes, elas gostam mais de mostrar o corpo, elas estão na descoberta do próprio corpo e do próprio estilo. E tem algumas que querem esconder porque estão na puberdade. Mas mulheres de negócios que venham pra cá e elas vão chegar assim, eu sou mulher de negócio, você pode não estar com blazer, porque o blazer não necessariamente tem, eu já recebi até críticas. Porque ela só usa blazer. Não, o blazer eu uso antes mesmo de qualquer coisa ligada à consultoria de imagem. Eu já usava o blazer, colocava um cinto, um tênis, uma bota. Isso aí, não. É porque eu gosto, já vem do mundo jurídico. Você tá entendendo que é toda uma construção? Aí é isso. E a descoberta do estilo é justamente como eu fiz com você, né? A gente faz um questionário, a gente faz perguntas. O blazer é um dos tópicos que eu tava nessa briga. Quero usar, mas não sei usar, não tá entrando, mas foi. Mas olha aí, é o primeiro que você usa? É o primeiro? Menina. Que eu tinha comentado com você. Eu digo, eu acho tão chique, eu acho tão bonito, mas eu não sei, eu não me vejo. Então, assim, eu digo, mas eu vou vestir, eu quero, eu preciso. E quando você se olhou no espelho, como foi que você se sentiu? Estranha. Se sentiu estranha? Me senti estranha logo no início. Aí a minha filha, como sempre, ela quem fica, amanhã vista assim, faça assim, bota isso, bota aquilo. Aí depois que se ajeita, aí ficou bacana, gostei. Aí você vai se descobrindo. É verdade. Mas assim, você também tem que se permitir a coisas novas, né? Justamente. Porque às vezes assim, eu digo, veja que roupa feia. Mas na outra pessoa você vê bonita, em você já fantasiou que fica feia. E às vezes você vê a roupa bonita, quando bota em você, terrível. Não combina. Esses dias a minha sogra comprou uma saia pra mim. Acho que é 3 Marias que chamam. Tem 3 babados. Aí eu vesti e fui mostrar meu esposo. Ele disse, oxe, vai pra onde que esse mosquiteiro? Eu disse, rapaz, não é feia, não. Mas também eu não me vejo não vestida. Minha sogra me perdoe, mas eu não vou não ficar com essa saia. Ela disse, mulher, não ficou feia, não, ficou bonita. Aí, vai, Vitória, veste aí essa saia. Botou minha filha pra vestir também. Vô, não ficou tão... mas também não me vejo não, vô. Não gostei, não. Troque, vá por outra coisa, porque nem eu nem a mãe vai vestir. Pronto. Aí eu também já vi que esse tipo de saia... não dá pra mim. Agora eu comprei uma outra. Eu também vi também no seu Instagram você comentando sobre as saias, né? Que fala muito. Aí eu comprei uma outra que, Ave Maria, eu me achei. Você eu gostou? Fiquei uma chique sensual, vamos dizer assim. E como era essa saia? Como é essa saia, na verdade? Ela é de linho, acho que é linho o tecido, e tem um lascão no meio. Tá. Porque um comprimento mediano, longuetezinha. Né? Nem tão longa, nem curta. Sei. É porque você, como eu te falei, eu disse, olha, Jéssica, se a gente fosse analisar, porque de acordo com essa parte de estilos universais, você tem até 3 estilos que são mais marcantes, mas tem outros que eles vêm também e fazem parte da nossa vida. É como análise comportamental. Sim. Quando se faz análise comportamental, diz, você é colérica e fleumática, colérica e sanguínea, enfim. Mas, na verdade, a gente tem todos os temperamentos, que são os 4 temperamentos. A gente passeia por eles, mas tem uns que são mais fortes. Então, assim, em você, eu já observei, desde quando a gente estava lá em Olho d'Água, porque a gente já tinha conversado sobre esse processo que você ia começar. Sim. E aí eu começo a observar como a pessoa está, porque ali eu já vou pegando referências dela. E aí eu vi que você usou um vestido, você colocou um tênis, mas esse vestido ele tinha um certo lascãozinho. Eu digo, ela tem uma pitada de sexy. Sim. Mas é isso. O seu sexy, ele ficou, como você falou, eu vi que a mulher estava praticamente nua em um evento que ela ia. Tem um empoderamento feminino, como eu te disse, pode usar roupa do jeito que quiser, mas ali já demonstrava para mim
que se fosse para a gente começar a pensar em roupas mais justas, para você seria interessante, porque eu tinha visto você com roupa justa. E o que é que a gente faz? A gente acrescenta. A gente modifica em outro lado, mas a gente não tira a base principal. Sim. Porque você tem que estar vestida de si mesmo. Porque, como eu te falei, o ser humano, ele utiliza a roupa como o quê? Como uma ferramenta de quem ele é ou quem ele deseja ser. Sim. E aí, você viu que a análise, né, toda dos estilos é justamente através de perguntas. Certo. Bateria de perguntas. Questão de cores. Existe a cor certa, tem a questão da colorimetria, né? Que a pessoa tem que fazer para saber os tons que combina. Como é que funciona? Então, a coloração pessoal, ela é super importante. Tem muita gente que acha assim, isso é mentira. Eu achei que eu não combinei, acho que foi com cinza. Com cinza? Eu não sei. Eu não sei se é porque botei só ele, não botei algum outro acessório, só fiz colocar. Não, mas quando geralmente a gente não se gosta com aquela cor, provavelmente ela não está na nossa cartela. Porque todos os dias, quando a gente se olha no espelho, que a gente coloca uma roupa, a gente sabe o que realça e o que não realça. Uhum. E aí a coloração pessoal é uma passagem de tecidos, né? E tantos tecidos lisos quanto tecidos estampados, porque eu trabalho com o método TIP, né? Que é temperatura, intensidade e profundidade. A temperatura quente, fria, neutra. A profundidade pode ser escura ou pode ser clara. E a intensidade, que ela pode ser suave ou ela pode ser mais brilhante. Tem pessoas que eu olho para o olho assim, eu digo, essa pessoa fica maravilhosamente bem com um brilho. O brilho faz parte dessa pessoa. Eu sou meio preconceituosa com brilho. Com brilho? Sim. Mas assim... Eu só tenho 2 peças com brilho. Que é uma estilo regatinha, que eu gostei muito dela. E um casaquinho. Pronto. Sei. É a peça que eu tenho com brilho. Não tenho muita peça com brilho, que eu também não sou muito fã. Eu acho que também porque eu acho que eu não sei combinar, fazer as peças conversar. A gente pode experimentar o brilho. Isso é fato, né? Até por conta dos metais. Mas olhando para você, de fato, não sou. A sua cartela ela não tem brilho. Brilho. Aquele brilho que é o brilho que eu falo. Cheguei chegando. Não. O acetinado. Quando a gente olha, são tecidos mais acetinados e com intensidade maior. Não necessariamente tem que ser um tecido que ele seja luminoso. Sim. Mas é a intensidade da cor. Não tem um rosa que ele é mais suave. Por exemplo, celular. Sim. Aqui é uma suavidade. Sim. A minha pele, os meus tons são suaves. Agora é que eu mudei o meu contraste. Minha pele, meu cabelo mesmo, ele é assim. Mas quem me conhece de muito tempo sabe que eu usei o meu cabelo com cor clara. Durante eu tive mechas. Você viu? Vi. Aí, o que é que acontece? A sua pele, por si só, aí já me demonstra, eu já sei. Por quê? Tem a análise tanto da sua íris, que eu faço a análise da íris, eu olho a pele e olho também o cabelo. Mas o luminoso que a gente fala, deixa eu dar um exemplo aí de alguém que a gente pode botar numa cartela muito quente e luminosa. Angélica. O olho dela não é aquele olho bem abertão, assim? Então, assim, a gente vê que o olho dela tem. Mas tem pessoas que são também que não tem o olho claro, mas que tem a luminosidade no olhar. Uhum. E isso vai muito também da passagem dos tecidos. A gente tem que ver e colocar na prática, porque tem a interferência de luz, ambientação, tem todo um estudo. Eu gosto muito de fazer com as minhas clientes, antes mesmo delas passarem os tecidos, uma pintura à mão, porque depois eu comprovo com elas de que muitas coisas que elas pintaram faz parte da cartela delas. Da cartela delas. Pronto. Eu era uma preconceituosa com preto. Com preto? Preto, eu era magríssima, que não queria saber de roupa preta. Hoje, eu acho que a metade do meu guarda-roupa é preto. Que eu amo preto. Hoje a minha cor é preto. E quanto tempo tem, assim, que você gosta de utilizar o preto? O preto? Se você fosse colocar em anos. Depois que eu tive a minha Renatinha. Mas você achou o quê? Que foi por conta daquela questão de que as pessoas falam... Você disse que estava magra na época e estava usando o preto? Não. Na época, eu não usava. Eu odiava o preto. Porque eu já era magra. Você achava e se eu colocasse um preto, eu ia... Mas você sabia que o preto não emagrece? Pois é, então é mito do povo, né? Porque a história é essa, que preto emagrece. Não tem cor que emagreça. O que é que acontece?
é estrutura de tecido. Porque você pode ter um vestido preto. Que ele lhe alargue muito, muito, muito. Como pode ter um tecido preto com sustentação. Tudo é muito mais de modelagem. Eu tenho vários... Tá vendo, minha gente? É babado, é muita coisa, viu? É muita coisa. Descobrir. O preto, ele não emagrece. Isso aí é um mito. Ah, pois. Inclusive, ele não é a cor mais neutra. Quando todo mundo diz assim, quando as minhas clientes assim chegam, a gente vai chegar nessa fase. E elas falam assim, Gabi, eu vou comprar uma bolsa e eu quero uma bolsa e eu vou começar, vai ser a minha primeira bolsa, porque eu digo logo, a sua primeira bolsa, pegue uma média. Porque a média, ela vai de um jantar a um congresso, a uma reunião, a um almoço. Pega uma média. Só que quando me perguntam, Gabi, é a preta? Aí eu digo logo, Todo mundo vai eu pro preto. começaria por uma café, uma marrom, uma chumbo, por uma azul marinho, porque são neutros coloridos e que combinam com todas as cores. Porque o preto, se você observar, tô com um vestido amarelo, bem ofuscante. Aí eu coloco uma bolsa preta ou uma bolsa bege, na sua opinião. Acho que não conversa muito, não. Com o quê? O preto. Fica pesado Fica visualmente. pesado. Eu acho que tinha um caramelozinho. Pois é. Aí a gente já faz isso. Porque a consultoria de imagem é muito... já tá entendendo. Eu tô entendendo. É, porque a consultoria de imagem, ela é muito mais de harmonização. Aí, quer dizer, Gabi, eu não vou poder usar a bolsa preta de forma nenhuma. Porque se a roupa tá muito cheguei, o amarelo, aquele amarelo bem intenso, com a bolsa preta, e você coloca uma bota preta, um salto preto, um blazer, aí você quebra com um branco em outras partes. São coisas que a gente vai aprendendo pela observação, sabe? Sim. Aí, assim, eu gosto de dar essas dicas do que realmente no início é o que você pode usar com o maior número possível de combinações, que faz com que você se sinta livre para depois você arriscar. Certo. Posso usar cores que não estão na minha cartela? Total. O preto não está na minha. E super combina. O preto, como eu te falei, né? Eu aumentei o meu contraste. Assim, no sentido de que o meu cabelo hoje, ele é realmente preto, mas ele está um pouco mais preto do que de costume. Mas como eu tenho o olho bem pretinho, ele não é um castanho que chega a ser claro. Minha cartela é o tom suave. E aí, o preto, ele, a depender da pele, se ela não reage bem, ele pode deixar marcado e evidenciado. Voltando para a coloração pessoal também. Sim. Coisas que a gente quer camuflar, como alguns sinais de envelhecimento, manchas. Eu percebi uma coisa assim, roupa ainda não tanto. Eu tenho problema também com listra. Eu comprei uma blusa de listra que tem hora que eu visto e eu não me sinto bem. Eu quero usar, mas eu não me sinto bem. Eu não sei se eu não tô sabendo combinar, se eu não tô sabendo colocar a peça de baixo, não sei o que é que tá acontecendo. É o que é uma blusa? É uma blusa. Ela tem um croppedzinho listrado e tem a sobreposição. Sei. A roupa é o seguinte. O ato de compra, ele tem que ser um ato mais consciente. A gente tem que olhar para aquela peça ali e dizer, essa peça, ela vai combinar. Eu vou dar até uma outra dica aqui. Se eu compro uma parte de cima, eu penso em mais 4 ou 5 possibilidades que eu tenho em casa. Então, essa foi a questão. Porque eu fiz um provador, aí ficou legal, mas só ficou legal com aquela peça. E depois, aí ficou complicado, porque se eu for vestir direto com essa peça, aí fica... A gente tem que saber né? Aí quantas outras coisas combinam. Essa foi a questão. É isso justamente pelo processo de compra. É olhar assim, eu vou usar isso aqui, quais são os outros cenários? Por exemplo, se eu chego hoje numa... Eu dou muito exemplo de grandes magazines, que a gente chama, que são as lojas âncora. Sim. Né? Não vai fazer propaganda, né? Não tá pagando. Se quiser patrocinar a gente. Se quiser patrocinar o Gamecast. Mas você sabe do que eu tô falando, né? Sei. E aí, essas lojas, quando a gente entra, a gente vê que é o que a gente chama de VM, que é o Visual Merchandising. Eles já fazem tudo para que você vá se orientando pelo seu estilo. Tem um em específico que quando você entra, você já vê uma moda mais natural, que você tem uma raiz natural do estilo. Sim. Quando você também vem para mim e diz, Gabriela, eu gosto mais de acessórios mínimos, não é todo tipo de roupa, eu não gosto de muito exagero. Eu sou, tipo assim, uma básica, né? Mas que fique arrumada, elegante, não sou muito de chamar atenção.
Não são roupas que você não gosta de roupas que sejam assim, essa roupa tá chegando antes de mim. Sim, Né? isso. Eu quero chegar junto com a roupa. E a sim. intenção é essa, É. de você chegar junto com a roupa. E o que é que acontece? Nessas lojas, quando a gente entra mesmo, a gente já é orientada, eles já fazem esse visual merchandising que a gente chama de VM, já é para que a gente se oriente dentro da loja de como a gente vai comprar. Então, aí a gente já percebe que tem uma ali, uma pegada mais mais natural, aí tem natural que a gente fala assim, mas estampas que remetam à natureza, ou então ali já tem uma roupa que é de linho, uma roupa de algodão, aí depois quando a gente passa para outra parte, tem uma parte mais fashionista, que inclusive tem um estilo, que é o estilo fashion. Uhum. Tem roupas mais modernas, até a gente chegar numa roupa mais tradicional, que são as roupas de trabalho, e aí ela vai dividindo por categorias. Então, é muito mais fácil de você se ambientar aí dentro desse universo que você tem ao seu dispor. Aí, realmente, é você se questionar na hora da compra. Eu usaria isso vai fazer sentido para mim, para o que eu estou querendo passar, a imagem que eu estou querendo passar para as outras pessoas. Porque tem uma galera hoje que fala muito assim, pareça ser antes de ser. Já ouviu isso? Uhum. Concorda? Não sei. Você ainda não parou para pensar assim, pareça ser antes de ser? Eu não concordo. Sabe por quê? Porque fica meio que um personagem. De você parecer ser. Eu prefiro que a cliente ela comece dentro daquilo que é natural para ela e Sim. agregando sempre alguma coisa para depois ela chegar naquilo que ela realmente é. Porque tá aí dentro de você. É. Se você me diz que você gostou de uma saia que tem uma fenda, quando eu for montar o seu guarda-roupa, quando a gente for fazer uma análise do seu guarda-roupa, eu tenho certeza que eu vou colocar composições que você vai olhar assim, Gabi, isso eu não uso, mas tem outras que são totalmente diferentes, um lugar comum que você já está habituada, que você vai dizer, eu vou usar isso aqui, achei interessante. Depois, meu filho, você mesmo está andando pelas suas próprias pernas, como diz o ditado popular, e você vai. Porque o parecer ser, se a gente parece ser, por exemplo, chega alguém super elegante em um ambiente, assim, ela tá bem, né, bem carão, porque o coque traz muito isso, né? Eu usei coque muito tempo, mas assim, também por praticidade. Eu me descobri com o cabelo amarrado no evento de Liberty Livre. Foi mesmo? Foi. Fui super elogiada. Eita, até foi, por eu lembrei você mesmo. que você deixou solto Deixei solto só um fio aqui e amarrei o cabelo inteiro. Que foi nada mais, nada menos de quem? Minha filha. Que me arrumou. Ó, tá vendo? Porque assim, as adolescentes, elas estão muito antenadas. Elas são muito antenadas. Uhum. De olhar, de ver o que é aquela questão de moda, do que é que tá acontecendo no mundo. Quando eu quero saber de alguma coisa que seja muito nova, eu recorro às minhas sobrinhas. Assim, mãe, ela vai lá, mexe no meu guarda-roupa inteiro, aí sai pegando a roupa, volta em cima da cama, você vai vestir assim. O tênis, o vestido e o cabelo, e eu vou fazer a sua maquiagem. Deite aqui. Aí eu disse, oxi! Ela disse, venha, chegue, você vai fechando hoje. Como é bom ter filha! Aí pronto, ela fez. Aí eu disse, não é que ficou bom mesmo? Aí eu comecei a gostar, a usar o cabelo amarrado. Porque dá um outro ar, né? Muda o visual completamente. Muda muito. E aí traz muita seriedade. Aí é isso que eu ia te falar. Aí a pessoa chega com o cabelo todo nesse estilo bem clean, né? Que ele fica um cabelo limpo. Aí você coloca um acessório mínimo. Eu não sou muito mínima, né? Você vê que até pelo brinco. Uhum. E aí aquele acessório mais assim, mais contido. E tá com um blazer de uma estrutura bem bonita e tal, não sei o que. Quando a pessoa sentar e você começar a trocar 2, 3 palavras com a pessoa, e a pessoa só falar de coisas que são, assim, tipo, aleatórias. Aí a pessoa vai dizer, meu Deus, que surpresa que eu tive. Porque aquela pessoa... E acontece também muito o inverso. Porque numa fase que eu era fashionista demais, as pessoas me ligavam a coisas super fúteis. Tiveram algumas que me reencontraram depois de muito tempo, que disseram assim, Gabi, eu pensei que tu era a pessoa mais fútil do planeta. Tu ia falar só sobre coisas assim. E moda, eu amo muito moda. Eu gosto de moda, eu estudo moda, mas não é todo ambiente que eu vou estar falando de moda. Nem do que, assim, você comprou isso e quanto foi? Porque, assim, é como tu disse, comportamento. É comportamento. Sim, vamos lá. Como combinar as peças que já tenho no guarda-roupa? No guarda-roupa? Eu acho que isso vai ficar para um próximo episódio, porque a Gabi vai ter que
ir na minha casa e A gente pode fazer um ao vivão. Aí a gente vai fazer... Ao vivo gravado, pra depois trazer, né, para o canal. Porque aí ela vai pegar as peças e ver o que combina. Porque eu acho assim, que eu acho que todo mundo tem várias peças e não sabe combinar. E fica só usando a figurinha repetida. Porque não dicas, sabe... né? Jogar roupa, isso com isso com aquilo. E como é que fica, né? Hoje, eu tô mudando meu estilo, tô usando blazer, tô usando body. Nunca fui adepta de body, porque eu acho terrível usar body. Mas tô usando e tô Eu vou dar uma opinião. me habituando. Uma opinião, assim, bem pessoal, que a gente vai entrar na seara pessoal sua, mas que você tá aberta para isso. Das primeiras vezes que eu vim para cá, e a mulher que eu tô vendo hoje... dessa descoberta, assim, é como se eu tivesse com uma aqui e outra aqui muito mais confiante, muito mais falante. Você tá entendendo o poder da roupa, da comunicação? Sim. Através dos elementos de imagem? E é o que o KeyCast tem que passar, né? A gente tem que passar isso para os nossos clientes. Porque assim, eu sempre fui me vestir básica. Aí eu, começando aqui, eu disse, não, o KeyCast merece muito mais. Merece. Então, assim, eu tenho que me posicionar em relação à minha imagem. E o que você tá sentindo? Tá sendo uma mudança que tá doendo? Não. Mas é isso que eu tô Tá dizendo. bacana, Não dói. tá gostoso, tá maravilhoso. Tá eu tô amando. Você se olha no espelho, você diz assim, Se sente poxa. bem. É muito bom. E aí, Eu tô me consultoria de sentindo. imagem tem a ver com o quê? Autoestima. Autoestima. Autoimagem. Não é porque uma roupa ela vai Ai, me minha gente, eu tô credenciar. tão feliz com esse podcast, Gabriela, que você maravilha. nem sabe o Eu fico muito quanto. feliz. E assim, como eu já disse, né, em primeira mão, que o Liberte Livre foi o pontapé inicial de tudo depois daquele projeto das empreendedoras. E só gratidão, que Ave Maria, tá mudando muita coisa, tá virando muita chave na minha vida. E você acredita? Comecei a academia. Ai, que maravilha. Já saiu, já. Primeiro ok, né? Agora o podcast, o segundo ok. Você lembra que eu perguntei, tem objetivos de imagem, Jéssica, ligada à academia, você botou logo, não malho. Foi. Você botou não malho. Não malho, mas comecei. Mas começou. Comecei, que eu disse, não, E você a sabia gente que precisa... uma coisa vai puxando a outra. Vai puxando a outra. Porque, assim, eu também, pra academia, eu sou aquele tipo de pessoa que eu falo, meu Deus do céu. Por isso que eu perguntei pra você se você tinha alguém que te incentivava. Hoje, graças a Deus, quem tá me incentivando é minha filhota. Que tá indo comigo, acordando às 4h30 da manhã. Porque quando a gente tem um incentivo, fica muito mais fácil. Mais fácil, fica mais leve. Então, assim, vocês agarrem na mão de alguém. De quem incentiva. E de quem incentiva. Porque a gente precisa de amizade assim. Pra te Jéssica, impulsionar. e outra coisa também que eu acho bem interessante de observar, o quanto você falou do projeto do Liberte Livre, porque tem muita gente que acha assim, hoje em dia todas as mulheres elas se reúnem, elas fazem esses movimentos, mas não muda. Muda. Não muda. Pra mim, mudou e muito. Tá Mudou. vendo? Eu sou grata porque foi através dessas gravações que virou a minha chave. Olha aí. Foi daí que eu acordei. E às vezes muitas pessoas pensam assim, eu tenho que começar a sair daqui para fazer coisas. Lógico que a ambiência é muito importante, sim, né? Que a gente vai sim. se conectar com outras pessoas, a gente vai aprender, a gente sempre estando em mesas que tenham pessoas que possam agregar na nossa vida, como em mesas em que a gente agregue na vida das pessoas, porque você vê esse movimento, é uma mulher que vai puxando a outra. Você olha uma coisa que é interessante em uma mulher, ela faz, ela consegue, Sim. eu também posso. E aí eu olho para outra mulher e digo, ela também faz, ela também pode. Por mais que às vezes a gente encabece em movimentos, mas sempre quem está encabeçando o movimento sabe que depois daquele movimento ali vai sair outras mulheres que vão encabeçar outros movimentos. Você aqui está criando seu próprio movimento. Isso é muito interessante. Que bom. Sou muito grata a Deus. E assim, tô muito feliz mesmo. Eu também estou bem feliz de fazer parte do seu primeiro momento. Eu adoro isso, eu adoro essas coisas assim. Porque tem algumas pessoas que falam assim, Gabi, eu tinha uma aluna no Senai que ela falou assim, Gabi, tinha tanta coisa que estava adormecida em mim antes das aulas começarem, porque era aula de composição visual e estilo. E era uma turma que quando me entregaram assim, disseram assim, Gabriela, essas meninas, elas são terríveis, mas elas foram maravilhosas. Porque as nossas histórias bateram tanto, e assim, era tão leve, era um mundo de descoberta,
que quando a gente se juntou assim ficou muito bom e várias coisas saíram, várias meninas tiraram projetos do papel, como várias outras vêm tirando com as outras professoras que dão continuidade a esse movimento. O importante é que a gente cria o movimento e outras pessoas também vão dando sequência e as mulheres vendo o potencial que tem, porque a gente já tão pressionada pela sociedade e ainda somos. Agora, eu acredito que bem mais. Com esse nível, assim, de todo mundo tá se jogando. Só um conselho que eu deixo para todo mundo que tá em casa. Não entra na neura de comparação. Ah, não. Eu acho que essa neura eu não tenho. Eu quero ser eu quero a minha identidade. Eu não quero nada de ninguém, nem quero copiar. Assim, acho bonito, beleza, mas assim, para copiar, eu quero ser igual a ela, eu quero ter o estilo dela, eu quero isso, eu quero aquilo, não. Eu tenho o meu próprio estilo e gosto do meu estilo básicozinho, tá ótimo. Mas olha, identidade é muito importante. Você percebe quando uma pessoa tem identidade própria e quando ela é o cosplay. Mas eu sou assim, sei lá, muito na dúvida quando eu vou vestir as coisas. Mas essa dúvida vai se dissipando com o tempo. Quem dá muito pitaco é a minha filha. Ela vai ser muito importante para você. Eu tenho uma cliente que ela até participou como patrocinadora lá da batalha, que é a Bruna. Sim. A Bruna, quando a gente começou, ela sentia a importância, porque ela mexe muito com o visual, a estampa e brinde, né? Ela tem tudo. Sim. E aí, com o tempo, a gente começou a falar lá, Gabi, o meu guarda-roupa, eu tenho tais peças, não sei o quê. Aí eu fiz online. Eu vi, você fez com ela, não foi? Foi, eu fiz a consultoria dela e a gente teve uma vez que eu tava em Maceió, que a gente teve que fazer online. Eu faço online também, mas assim, quando eu tenho a oportunidade... presencial é bem melhor, né? Eu gosto muito do presencial, porque eu gosto muito de ir pro guarda-roupa e até coisas que a cliente tá ali escondendo, mas a gente também faz a triagem no online. Sim, o online funciona bastante. Faz. Ele funciona porque eu já fiz até coloração pessoal você já online fez até também. comigo o próprio online, né? Online, Dali no você... WhatsApp, no né? WhatsApp, No WhatsApp, imagine com a câmera ligada. E aí ela, Gabi, tem essa calça. Quantas blusas que são desse jeito? 10. Aí com uma calça, quando ela viu que com uma calça a gente fez 10 looks, ela disse, Gabriela, eu tô besta. Agora isso começa a colocar em prática na vida. Aí ela tá, e cada vez mais. Ela recebeu um prêmio esses dias, que ela foi com vestido. Aí eu disse, maravilhosa, ela tá aprovada, professora. Que eu tenho meu professoral. Aí eu acho que assim, é a consultora de imagem professora. Pois é. Vamos lá. Você acompanha as suas clientes nas compras para que elas façam compras estratégicas e não compre coisas desnecessárias? Acompanho. Tem o serviço que é o de personal shopper, né? Que é o de compras. Só que assim, como são combos, quando o cliente vai me contratar, então ele vê ali se ele tem essa necessidade da compra. Eu oriento muito no sentido de que a pessoa pegue o pacote onde possa ter esse acompanhamento da compra, porque aí... Quando chega no momento de que se prova várias roupas, que está frente do espelho, que fica na dúvida, aí eu pego, aí eu começo. Isso aqui faz sentido? Você vai, de fato, usar. Quantas peças tem dentro do teu guarda-roupa que você acha que faz sentido para esse momento? Aí elas vão... eu acho que eu já tenho um bocado parada lá. E eu fico querendo doar e me amarro. Não, eu posso usar depois. Aí fico nessa, dou, não, porque eu sempre faço assim, eu nunca sou de acumular. Eu compro e faço a cata e faço doação. Certo. Sempre. Tanto minha como do meu esposo, das minhas filhas, eu sempre faço doação. Filha, não dá mais, deixe aqui. Aí vou guardando, separando e faço doação. Eu não gosto de acumular, porque tem pessoas que vai comprando e vai acumulando, não usa e não dá a ninguém. Né? Tem gente que é apegada à roupa. Que é apegada à roupa. A roupa, objetos de casa. Tem gente que precisa ir até pra assim, terapia. Tem roupa que eu sei que tá parada, que eu não usei mais. Eu não sei se foi por mudança do corpo, que eu parei de usar. Mas essas roupas você usava muito? Usava. Estão paradas? Usava. Pode ser mudança de corpo, porque realmente tem pessoas que compram uma peça de roupa, ela fica lá no guarda-roupa, usa 1, 2 vezes. Ali foi porque ela comprou sem uma consciência de compra. E aí eu digo para as pessoas que a maior loja que a gente tem é o nosso próprio guarda-roupa. Eu me desafio, Jéssica. Eu compro roupa, às vezes eu acho assim, eu gosto muito de modernizar com coisas que são... Por exemplo, você me vê muito de acessórios. Sim. Você me vê... Eu aposto em bolsa, eu gosto muito de bota. Assim, a bota, ela tem um elemento bem... Que quando eu tenho... A minha metodologia se chama terapia com estilo.
porque eu pego esses aspectos comportamentais, como eu te falei, que eu tenho essa parte de especialização em psicologia da moda. E aí, quando eu... Foi algum marco na minha vida que eu me senti muito poderosa com bota. Então, eu chamo de look âncora, que é um look que você se sente muito bem com aquele look. Não necessariamente o look, mas sim pode ser uma peça, ou também pode ser um batom, pode ser algum elemento que você traz pro seu corpo. E... Ai, deixa eu dizer um segredo. Diga. O meu batom, O que seu eu batom. amo, aquele antigo, verdinho, Eu sei da qual é. vovozinha. Mas ele não é esse que ele é... Né? Aquele que faz o brilhinho, que fica meio rosadinha a boca. Não é esse? Ele é delicado. Ele é feminino. É um batom. Olha, eu posso comprar o batom que for, mas Que bom que fabricam, né? Hoje em dia ainda. Ah, e agora fizeram até gloss dele. Eu não sabia que tinha o gloss. Pra mim é uma surpresa. Lançou o gloss, minha filha. Eu vi na rua, porque toda vez que eu vou na rua, cadê meu batomzinho? Porque assim, eu gosto dele porque ele hidrata e ele fixa. E ele fixa. Ele fica. Os outros não. Ele dá cor de saúde, né, na boca. Sai logo. Ai, eu digo, meu Deus do céu. Ai, eu digo, meu batonzinho. Esse batonzinho, o povo acho que deve me xingar tanto porque eu uso isso. Eu digo, mas eu gosto. Mas com certeza tem uma memória afetiva. Deixa eu te dizer só um exemplo aqui pra tu ver como roupa tem isso, né, de ser muito marcante na vida da gente. Porque a construção é desde a nossa adolescência. Por exemplo, a sua filha já tem aí uma carga ela vai ser uma mulher que não vai ter muita dificuldade nas escolhas das roupas dela, não. Ela tem personalidade forte. Ela tem personalidade, ela é decidida e ela sabe escolher. Ela sabe escolher, então aí realmente é alguém que vai com a construção. Eu nunca fiz consultoria de imagem, entendeu? Eu fiz o curso de consultoria de imagem para que eu pudesse aplicar nas mulheres. Porque, sabe o que foi que eu percebi muito? Eu já tive uma loja. E aí as pessoas só compravam comigo. Podia ter a vendedora, as vendedoras ficavam lá e ligavam quando eu precisava resolver alguma coisa externa na loja. Você não tem mais a loja? Não tenho mais. Desistiu por quê? Não, assim, eu vou te contar o que foi que eu desisti. Eu era tudo na loja e eu acho que eu não tinha maturidade naquela época para ter um negócio. Para ter um negócio. Só que foi daí que eu virei consultora também de varejo de moda. Tem várias lojas que eu tenho cases de lojas assim de faturamento, da gente mudar o faturamento assim, ó. Eu tenho uma solução junto ao Sebrae. Com o esposo da Jéssica, até que fez participação na Batalha. Na batalha. Com o Julian, que é consultor financeiro. Jéssica até brincou comigo lá na... Foi muita resenha, minha gente, essa batalha. Vocês assistam, porque foi demais. Foi demais. E aí, a gente tem uma solução do Sebrae. Eu disse, o que foi que eu errei? Eu sou assim. Foi que eu errei. Eu tenho que aprender. Aí, o que eu fui errando, eu peguei e coloquei em prática. Já é pra encerrar? Não, pode ficar. É porque acabou minha água. Dá uma sede, a gente conversa. Tá. Sim. Pronto. Aí, vamos lá. Quais peças você poderia recomendar para o meu perfil? Peças chaves. Para o seu perfil, no caso, para o meu perfil, E quem quiser a consultoria de Gabriele Farias, é só entrar no Instagram dela, que ela vai deixar, e acessar... tem um linkzinho o linkzinho lá. Dela lá, vai falar diretamente com ela para saber quanto tá a consultoria dela, para tirar combos, todas os pacotes, as pessoas acham dicas. Que é uma coisa fora do normal, que é fora da... Eu acho que qual é a sua necessidade no momento, né? A gente sabe que tudo é a questão do objetivo. Qual é o objetivo que eu tô na minha vida hoje? Eu tô passando a credibilidade porque, por exemplo, a minha irmã chegou para mim e ela falou assim: Gabriele, eu quero que você me dê o nome de 5 profissionais em uma área aí em Arapiraca, porque eu tenho uma amiga que ela montou um negócio. E ela quer a sua indicação. Porque ela sabe que eu conheço muita coisa daqui de Arapiraca. Eu fiz, olha, você quer profissional que eu já fui ou profissionais de Instagram, que são os profissionais que eu ainda não conheço, ainda não tive a oportunidade. Aí ela disse, eu quero os 2. Aí eu mandei. Sim. Não vou revelar a área. Sim. Mas eu mandei. Você tá entendendo? Sim. Porque, assim, tudo é muito a questão do perfil em que vai se encaixar para que essa pessoa e essa loja pudesse ir lá e contratasse. Então, tudo tem muito a ver com o que as pessoas estão disponíveis
a pagar, porque aí é o que eu digo, quando a gente fala de combos, de consultoria de imagem e tudo mais, é o capital visual, é o que você está agregando dentro do seu serviço. Por que eu falei de profissional de Instagram? Porque tem pessoas que estão investindo muito nessa parte, na parte de comunicação visual, e tem muita gente boa deixando de lado e deixando de ter clientes, deixando de ter pacientes, porque não estão se reinventando. Estão confiando só no próprio... eu sou a melhor pessoa nessa área e não vou investir no Instagram. E aí, como é que a outra pessoa vai me descobrir? Sabe de tudo, que não precisa de ajuda, onde realmente quebra a cara. Onde realmente quebra a cara. Porque, assim, um profissional, às vezes eu vejo, eu digo, meu Deus... Eu acho que todo mundo precisa de todo mundo. Todo mundo precisa de uma consultoria de um jeito ou de outro. É porque, assim, a consultoria de imagem, ela mexe num pilar, que é a questão do seu guarda-roupa, né? Que é o seu mundo. Sim. É a mesma coisa quando eu falo com uma amiga minha que ela é consultora financeira. Você mexe no bolso. O bolso. Que são coisas que as pessoas não querem explanar para todo mundo. Então, assim, realmente você estando bem resolvido com isso, né? Com essas questões, porque eu ainda bato na tecla. Eu fico muito triste quando eu vejo um profissional muito bom, que tem tudo para se posicionar, perder para um profissional que está se posicionando através das roupas e da comunicação, mas talvez não tenha um terço de conhecimento daquela outra pessoa. Aí fica aí para vocês, né? É verdade. Quanto tempo dura o processo de consultoria? Depende. Eu já fiz consultoria em 15 dias, já fiz consultoria em uma semana, como já fiz em 2 meses. Vai depender do ritmo da pessoa e do objetivo. Porque, por exemplo, essas que são mais enxutas têm uns objetivos mais específicos. Candidaturas políticas, entendeu? Porque não é que eu vou levar o candidato ou a candidata a mostrar algo que não é dele. Ele quer usar tal cor, então eu tenho que fazer com que aquela cor ela entre no mundo da pessoa como marca, porque todo mundo é uma marca, né? Então, assim, consultoria política, na maioria das vezes, ela é mais enxuta, mais rápida. Quando é só um personal shopper, porque nem tudo é consultoria, tem a parte que é instrutoria. Então, assim, vai depender, tem a parte que é só a pessoa só quer a coloração pessoal. Então, isso fica muito a partir do critério também do ritmo da pessoa. Né? A gente faz contrato, eu faço um contrato, lá tem tudo estabelecido, e nesse contrato a gente coloca uma previsibilidade. Um tempo, né? Mas assim, as minhas alunas, eu falo, as minhas clientes, elas ficam assim, meio que para sempre. Eu tenho um cliente que toda vez que vai viajar, a Gabi vem aqui fazer minha mala. É outro ponto que eu queria tocar. E o pós-consultoria? Você faz o pós-consultoria porque existem dúvidas, né? Mesmo assim, já teve a consultoria, tá tudo certinho, mas ali surgiu aquela dúvida. Você faz? Faço. Eu faço o pós-consultoria. Porque eu acho muito importante, né? Ter depois, e aí, como é que tá se adaptando? Tá tudo certo? Tá tudo legal? Porque eu acho interessante um pós-venda, vamos dizer assim, né? Isso. Você dá essa prestação de serviço depois. Porque, por mais que se construa a imagem, com o tempo, porque assim, o que eu faço, o meu trabalho é para deixar autônomo, para que a pessoa fique realmente senhora de si e de suas escolhas. Que a pessoa realmente preste atenção naquilo que está fazendo. Mas a dúvida vai surgir depois, lógico. Porque vai ter uma situação que vai ser atípica. Ou então, assim, uma situação em que a pessoa realmente quer ali... Eu já tive situações de ela chegar e falar para mim, Gabriela, eu quero estar a pessoa mais bem vestida daquele local. Era um desejo. Então, aí a gente foi trabalhar de acordo com esses objetivos, né? Mas é como eu te falo, existe o pós, existe cliente que, como eu te falei, de querer que a mala dela de viagem seja feita só por mim. As malas de viagem, a roupa que vai utilizar em determinado congresso. Eu tenho muitas clientes que elas se apresentam em congresso, elas são referências aqui em Alagoas e referências fora do estado também, que elas vão para Rio, São Paulo, para o Sul, Sudeste e outros eixos, e aí elas já querem a minha opinião, Gabi, o que é que essa roupa vai passar? Pronto, era outra questão que eu queria saber também. Para cada cidade tem um estilo? Não, eu percebo... Para cada lugar que você vá, tem um estilo para... Não é o estilo, são as roupas, certo, que são mais adaptáveis. Porque, por exemplo, se você vai para cidades de calor, e você tem seu estilo seja um básico, um natural, né? Natural, ele vem muito junto do básico. O básico é aquilo que a gente vê jeans, mais... Assim, uma blusa, um tênis. Pronto. Aí, o que é que eu vou fazer ali naquela mala? Eu vou checar a temperatura. Vamos dizer assim, vou para São Paulo. Aí eu posso botar na mala um jeans,
um tênis, aí vou para um evento chiquezinho. Aí tem que botar uma roupa mais Tem. E arrumadinha. aí, só que o que acontece na parte da mala planejada é o seguinte, da gente fazer o maior número de combinações com o menor número de roupas. Para não confundir a cabeça da cliente lá na hora. Então, elas já vão todas fotografadas e eu coloco na mala bem próximo. Já digo assim, olha, essa calça tá aqui, mas eu já vou deixar mais próximo para você não esquecer. Pauta pra gente fazer uma malinha para mostrar como é que funciona. Como é que funciona. Fazer uma mala funcional. Para que você não faça uma mala exagerada sem necessidade. Justamente. E a mala, ela é a mesma coisa da adaptação da mala para o guarda-roupa. Quando você consegue ter um guarda-roupa que você vê que ele se comunica, você vai ter mais facilidade de fazer a mala. Sim. Você fica também mais independente na mala. Mas há 2 perguntas que eu faço logo no início. Temperatura, como é que vai estar o ambiente, Sim. né? E também quais são as situações que a pessoa vai. Então, aí, a partir dali é que a gente vai montar as composições para que fique adequado para o lugar. Porque, por exemplo, se você vai dar uma palestra no Rio de Janeiro, Sim. e lá está o Rio 40 graus, digamos, vai ter que adaptar, vai ter que colocar uma peça mais leve, um algodão, um linho. Muitas vezes não quer. Eu tenho uma cliente que ela disse assim, Gabi, amo sou existe quando ela viu a Boca Rosa com um blazer e uma havaiana. Eu disse, eu também usaria. Aí teve um monte de gente que desceu o pau em mim no direct. Menina, como é que você usaria? Você usaria isso aqui? Aí eu falei, eu usaria, mas porque tem uma construção total. E essa minha cliente, ela disse que usaria porque ela está numa fase que ela disse assim, eu quero abolir todos os saltos do meu guarda-roupa. Eu não tenho mais paciência para andar tanto de salto. Pronto. Aqui também é essa questão. Eu hoje vim de salto, né? Para apresentar, bonitinha, chiquezinha. Mas eu não posso estar andando de salto, porque eu faço os bastidores de gravação e eu não posso estar potoque, fazendo barulho. Até porque faz, né? Aqui você precisa do maior silêncio possível. Ficar dando eco. Aí eu posso ficar arrumada com sapatilha? Muito. Pronto. Inclusive, rasteiras. Tem rasteiras que elas, assim, são protagonistas. Por exemplo, se você vem pra cá, você põe eu uso muito. Calça de alfaiataria, rasteira, uma camisa por dentro, e aí eu compenso no acessório, num colar, num brinco, num anel, e na maquiagem, o jeito do cabelo. Porque, assim, tem elementos que são muito importantes. Se você pode estar muito linda, arrumadíssima, mas se você não tá com o cabelo legal, aí a gente também é outra coisa. Pra mim, é o cabelo e a unha tem que estar impecável. Eu me sinto mal. Se eu tiver com a unha assim, hoje cascando, né? Eu fiz. Aí, sabe qual é a dica que eu dou? Sim. Pra estar com um esmalte que fique aparecendo. A melhor coisa do mundo que se pode fazer é tira o esmalte. Tira o esmalte, Bota só uma base. De cascou eu também fico incomodada, eu tiro logo. Porque você vai pegando, vai tirando, e ali a pessoa não vai observar tanto a tua unha. É a mesma coisa do cabelo. Cabelo, às vezes, a gente não tem como lavar ali em cima da hora. Então, aí, realmente, que vem os coques, que vem os rabos de cavalo para nos ajudar, né? Para nos ajudar, para facilitar a nossa vida. Que nem diz a Rapunzel, lavei o cabelo hoje não, por isso tá amarrado. É verdade. Aí dá, assim, pra gente fazer várias... São os truques, né? Eu tenho um amigo que dizia, Gabi, você é truqueira. Truqueira não, inteligente. Eu não gostava não de cabelo amarrado, mas depois que eu me descobri lá no evento, agora eu tô usando bastante cabelo amarrado. E ele ficou muito bonito também, assim, que eu já tinha ele visto com ele, mas ele tá com uma ondulação hoje, né? Hoje eu dei uma escova e fiz os cachinhos pra ver se ele segurava. Porque ele não segura muito tempo, não. Ele provavelmente é um cabelo que tem uma estrutura mais fina, né? Meu cabelo é fino. Hoje eu... Olha, você vê como é interessante. Selagem, né? Não, eu não faço selagem. Faz não. Não, você vai saber agora o que é a minha questão toda com o cabelo. Agora eu tô no processo, não tô querendo mais não pintar. Deixar ele natural. Eu fiz selagem quando eu tinha... Acho... muito tempo, adolescente, ou no início da vida adulta. O calor do secador. Só o secador? Só o calor do secador com o tempo. Porque pra você ter noção de quanto eu escovo meu cabelo. Aí o cabelo, ele tem umas partes que ele fica liso e umas partes que ele fica cacheadinho, mas muito por dentro. Hoje eu tô de escova, lógico. Aí ela fica uma escova lisa. E quando eu quero uma escova mais modelada, realmente tem que ir pro Babyliss e botar uma sustentação com spray. Porque ele é pouco. E ele é grande, ele cresce bastante. Eu cortei, acho que tem um mês, uns 3 dedos. Mas eu já senti porque eu faço raiz de cabelo. Mas é isso. Aí eu estou no processo, não quero mais não pintar de louro, deixar ele natural. Natural? Ele tá saindo. E hoje em dia essas raízes
com o fundo de cor, ela combina com o seu olho e não parece desleixado. Porque antes, quem fazia luzes, quando passava um dedo, eu não. Já ficava feio. Quando eu comecei a perceber que porque assim, tem os movimentos, né, que vão acontecendo. E quando a gente começou a ver que muitas mulheres estavam usando a raiz, o fundo do cabelo escuro e deixando só essa parte mais para o moreno iluminado, se você quiser aí depois, você pode pegar só para você não ficar com o cabelo. Se você disser, não, eu quero voltar de novo, você pode fazer só uma frontal. Foi. Né? Foi o que a menina me falou. Ai, foi muito bom, Gabi, ter você aqui. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Muita coisa para conversar. Quando a gente puder se encontrar novamente, teremos mais um episódio. Mas foi muito bom, muito esclarecedor e gratificante. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo todo, de todo o contexto. Tirado algumas dúvidas de vocês. E para fechar, eu queria fazer tipo um bate e volta. Certo. Vou fazendo as perguntas e você só chuta, só certo. Fala o que vier na sua cabeça. O que vem na minha cabeça. Eita. Uma cor. Vermelho. Fé. Tudo. Deixa eu ver. Gratidão. Por ter acordado hoje. Amém, que bom. Ai, foi lindo, foi ótimo. Vou pedir para você fechar aqui. Eu tinha visto, eu disse, será que é algum... Eu achei com aparência de... Não é, meu Deus? Aqueles biscoitinhos da sorte. É parecido, assim. mas são versículos. É um? É. Vamos ver o que o versículo vai dizer para você hoje. Certeza. Eu amo essas caras. Tu ama essas caras? Ai, amo. Impactou. Oi? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém. Que coisa boa. Eu recebo. Ai, coisa Resposta linda. divina. Resposta divina. Com certeza. Ai, Gabi, muitíssimo obrigada. Deixa eu colocar aqui porque eu vou guardar aí. Muitíssimo Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Eu desejo tudo de melhor. Eu tenho certeza que você vai se realizar muito. Você vai trazer muitas mulheres com pautas interessantíssimas. E onde tem uma mulher sonhando, eu tô junto. Amém. Fica com Deus e que Deus abençoe todo o seu processo. Então, gente, curtam, compartilha, tá? Segue a gente, nos ajuda aí, deixa o seu like e tudo de bom. E esse foi o Catnicast para vocês.